Seja muito bem-vindo ao 8º Intensivão do Gerenciamento de Resíduos, esse evento produzido aqui pelo Portal Sustentabilidade. Hoje nós teremos a live 5 desse evento, que está aí trazendo temáticas extremamente importantes, uma fatia, né, de cada componente desse mercado de resíduos. Então a gente já abordou aí temas como caracterização de resíduos, inclusive falamos da nova NBR 10.004, falamos sobre gestão de resíduos e serviços de saúde, falamos sobre logística reversa, a nova legislação, falamos sobre gestão de resíduos da construção civil e hoje nós teremos a oportunidade de falar, né, sobre a elaboração e a implementação de um plano de gerenciamento de resíduos e com um case técnico da COP30, que será compartilhado pelo Sidney Costa, que é um profissional com muitos anos de atuação, aluno do nosso MBA aqui de gestão de resíduos. Então, assim, Sidney, além de ser engenheiro ambiental, ele é consultor de sustentabilidade na Neon Soluções. Então, assim, ele vai poder estar aqui hoje com a gente, contar um pouquinho dessa jornada profissional e, mais do que nunca, né, a gente vai ter experiência de vivenciar como que foi esse desafio. Imagina, gente, a gente como responsável técnico desse plano, olha que oportunidade incrível que nós teremos aqui hoje com o Sidney. Antes de eu seguir com ele, trazê-lo aqui, eu quero convidar vocês a colocar o local de onde vocês estão conectando, tá bom? Coloca aí para eu poder ver quais regiões do Brasil estão presentes nesse evento. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Ó, já tô até vendo aqui, a gente tá com a Raquel, que é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver se tem mais gente aqui colocando para mim, que eu vou ler aqui rapidinho antes de entrar com o nosso convidado. Coloca aí para mim de onde vocês estão conectando, ó. Salvador, Bahia, Juazeiro do Norte, Macapá, Amapá, Uberlândia, Minas Gerais, Macaé, Rio de Janeiro, Porto Velho, Recife, Pernambuco, Goiás. Fiz o MBA. Ai, que legal! Eu lembro de você, nossa, foi você que estava vivenciando aquele momento da tragédia e ainda assistindo às aulas, não é? Eu fiquei impressionada com a sua determinação. Ali você matou qualquer desculpa de qualquer pessoa de não fazer o MBA. Você foi ali uma motivação para todo mundo. Parabéns, viu? E então, gente, eu vou trazer aqui o nosso convidado. Esse espaço aqui que a gente vai deixar aberto para vocês é um momento de vocês fazerem network, trocar informações, né? Quem tiver aí trabalhando com recrutamento, seleção, pode divulgar a vaga de vocês. Quem está em busca de oportunidade, relocação profissional, usem e abusem desse espaço, porque é um espaço muito nobre, porque aqui a gente está com pessoas vivendo a prática do mercado, pessoas que querem entrar para o mercado ou que querem fazer um processo, né, de transição de carreira. Então, assim, é um momento adequado para vocês se apresentarem, né? Eu, por exemplo, sou Jaqueline Gomes, sou engenheira ambiental, sou diretora de conteúdo aqui do Portal Sustentabilidade e sou promotora também do nosso aí Congresso Brasileiro Digital de Gerenciamento de Resíduos, que esse ano promete e vai acontecer, viu? Então, empresas que queiram participar da próxima edição do Congresso, a gente vai estar na 3ª edição, entre em contato comigo aí através do meu e-mail do portal, jaqueline.gomes@portalsustentabilidade.com, ou entra no meu Instagram, silva.jaquelinegomes, ou no LinkedIn, Jaqueline Gomes. Vai ser um prazer poder conhecer um pouquinho do seu case, conhecer um pouquinho da sua empresa e você fazer parte desse congresso com a gente da edição desse ano, tá bom? E aí, usem esse espaço, como eu fiz agora, para vocês poderem fazer bom uso daqui, né, dessa ferramenta. Então, deixa eu trazer o nosso convidado. Só um minutinho. Aê! Agora deu certo, hein? Até que enfim deu certo.
Seja bem-vindo aqui à nossa live 5 do 8º Intensivão. Como é que tá o coração aí? Gratidão. O coração acho que está mais acelerado que quando eu fui convidado para a COP, viu? É muito bom falar sobre isso, né? Eu acho que a gente tem que criar um movimento. Eu sempre falo que a gente tem que falar de sustentabilidade na mesa de bar, como a gente fala de futebol. E as pessoas dizem, ah, mas isso é loucura. Eu dizia isso há 10 anos atrás, que as pessoas falassem de energia solar como elas falam de futebol. E hoje as pessoas falam na mesa de bar de energia solar pela economia, seja pela legislação, qualquer coisa. Então, é isso, né? Que a gente possa cada vez mais falar sobre esse tema tão importante para a nossa atualidade. Ah, legal. Ó, eu falei rapidamente sobre você, mas a sua história é tão linda, tão completa. Tá aí, tem uma. Do lugar do sangue aí tem algo correndo aí da sustentabilidade muito forte, né? Então, eu vou te pedir para poder se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da sua formação acadêmica, sua jornada profissional, para o pessoal te conhecer também. Tá, eu vou tentar não prolongar muito um pouco, apesar que quando eu começo a parar não falo, mas hoje eu acredito em sustentabilidade de uma forma um pouco diferente do que a gente ouve, mas não quer dizer que foge. Eu acredito que sustentabilidade ela parte de um princípio onde sustentabilidade é equilíbrio, né? Afinal, tudo que sustenta está equilibrado. Então, eu acredito que quando a gente fala de sustentabilidade, que envolve o lado social, econômico e ambiental, que poucos brasileiros entendem isso, infelizmente. Mais de 70% dos brasileiros acham sustentabilidade caro e chato, e eu atribuo isso, uma opinião pessoal, que as pessoas acham sustentabilidade só é meio ambiente. E não, ela é o meio ambiente, ela é o social e ela é o econômico. Então, por que não a gente ter responsabilidade socioambiental e gerar um valor econômico à sociedade, de modo geral, sem ninguém no meio ambiente? Só que não adianta a gente falar só da sustentabilidade do mundo, do externo, se a gente não cuida da gente, porque eu parto do princípio que se eu não cuido de mim, se eu não cuido do meu corpo, do meu interno, do meu mental, do meu espiritual, do meu físico, eu não tenho como cuidar do que está fora, eu não tenho como cuidar do próximo, eu não tenho como cuidar da natureza. Então, de modo global, eu acredito hoje que sustentabilidade é o equilíbrio entre o interno e o externo. A partir do momento que eu tenho autoconhecimento, eu entendo que eu faço parte do todo e a natureza faz parte de mim. Eu sou a própria natureza. Quiçá se não somos nós, 80% do corpo água, quiçá se não somos um lago fechado com vários micro-organismos aqui para cuidar. Então, eu acho que é basicamente isso. Para mim, isso é sustentabilidade. E eu venho do lado profissional, desde da área industrial, que minha primeira profissão foi como segurança do trabalho. E, por incrível que pareça, eu ainda não entendi a minha paixão por sustentabilidade, eu vim entender depois, quando eu entendi o conceito e o quanto que ela agrega de valor à sociedade e à humanidade como um todo. Mas aí eu fui trabalhar, a minha intenção era ser engenheiro de segurança, e um dos cursos que escalava para essa pós-graduação era engenharia ambiental, porque eu entendia que engenharia de produção não batia de frente com segurança, era produção quer produzir, segurança quer pro, proporcionar Proteger, né? segurança, proteger. E aí eu falei, cara, ambiental, quando você olha para as empresas, que esse é SMS, ela sempre está ali, a parte de segurança do trabalho está atrelada à saúde, ao meio ambiente, e a responsabilidade social, eu falei, esse caminho. E aí foi onde eu conheci as soluções sustentáveis, e aí fui emergindo. Em 2015, comecei, antes de me formar, a empreender, e fui empreender no mercado de energias renováveis, o mercado que estava em expansão, que era energia solar. Na verdade, não em 2015, né? A expansão só veio em 2020. Então, eu fui um dos pioneiros aí nesse mercado, principalmente aqui no estado de Alagoas. Um dos 10 primeiros projetos homologados aqui no estado foi pela minha empresa. E aí fui seguindo, porque na minha mentalidade ali era uma forma de vender sustentabilidade, de mostrar que sustentabilidade é algo palpável, tangível, diferentemente de quando a gente via 20 anos atrás. Então, eu falo que hoje a gente falar de sustentabilidade é mais fácil que há 10 anos atrás, e será mais fácil daqui a 10 anos, graças ao MBA, do Portal da Sustentabilidade, com várias outras ferramentas que existem aí. E aí eu fui emergindo nesse mercado como engenheiro ambiental mais voltado ao empreendedorismo, a transformar isso. Como eu falo hoje, eu transformo sustentabilidade em receita, e isso existe diversas formas de como fazer isso funcionar. E aí eu fui seguindo esse mercado. Em 2021 tive a oportunidade de ir para outros mercados através desse negócio que ele expandiu. E aí fui para o mercado de construção civil sustentável, né, steel frame. Fui partir para o lado de moda sustentável, que era uma empresa onde eu entrei na área comercial. Eram camisetas feitas à base de garrafa PET, produzida na comunidade, nos presídios. Então tinha um apelo ambiental e social, uma economia criativa envolvida e sustentável. Foi onde eu conheci a economia circular,
E não menos importante também, tive um trabalho com um investimento numa empresa de licença de redução de água. Resumindo, tudo que eu trabalhei foi voltado ao empreendedorismo sustentável, né? E hoje, né, na verdade, aí há mais de anos, eu tenho me posicionado a trabalhar no mercado de gerenciamento de resíduos, gestão de resíduos, porque a gente tem aí uma imensidão para atuar nesse mercado, porque só reciclamos hoje no Brasil 4% do potencial que a gente tem. Então, temos 96% aí de reciclabilidade de diversas formas, seja na compostagem, seja na economia circular com vidro, plástico, enfim. E aqui a gente vai discutir alguns pontos, como também como foi a experiência magnífica da COP30, que eu tenho certeza que vocês vão gostar aqui desse compartilhamento aqui. Nossa, eu tô ansiosa. Então, vou startar aqui, vamos entrar na pauta, tá bom? Você foi responsável técnico pelo plano de gerenciamento de resíduos da COP30, né? Tipo, não é pouca coisa. Eu acho que, diria até que isso é um sonho de alguns profissionais da área aí, ter uma oportunidade como essa. O que isso significa, na prática, em um evento dessa escala? Olha, na prática, um PGRS, para um evento desse porte, ele vai além do documento. Na verdade, em qualquer esfera de empreendimento, você tem que pensar no PGRS além de um plano. Ele, na verdade, dependendo de cada situação, e no meu caso em específico, eu não poderia estar diretamente ligado à operação, mas o meu papel ali era estar orientando a operação, principalmente porque existiam várias diretorias, existiam várias diretrizes, e a operação em si, que era a parte de limpeza, era em uma outra esfera, em uma outra diretoria. Isso é bem válido deixar, porque muitas das vezes, vocês que estão aí do outro lado, as pessoas acham que resíduo está relacionado à limpeza. Sim, ele está conectado, mas resíduo necessariamente não entra diretamente na operação de limpeza de um evento, de uma empresa. Ele está ali para orientar, porque o nosso papel está da segregação até a destinação final. E assim, o PGRS como um todo, aquele documento, o que a gente tinha que estar fazendo ali era fazer com que aquele fluxo, aquela logística, o comportamento das pessoas, os fornecedores, a rastreabilidade, todo aquele ecossistema, aquela sinergia pudesse funcionar. Obviamente, a gente está falando de um evento onde se passou mais de 50 pessoas dia, então o evento como um todo ali, entre seus 11 dias, foram mais de 600 mil pessoas. Então, assim, é uma cidade que você tem que dominar e tomar conta ali. Então, como um responsável técnico eu fui, mas eu tive um apoio de muitas pessoas, eu não tinha como fazer aquilo sozinho. Apesar de ser a RT ser minha, o documento ser meu, mas eu tive um apoio da diretoria da SECOP, que era a Secretaria Extraordinária da COP, e toda a diretoria que estava lá, em nome da Flávia. Eu tinha o Francisco Nilson, que era o Chicão, ele era o nosso coordenador de sustentabilidade. Então, quando eu cheguei, toda uma ideação do PGRS já estava praticamente estruturada, a gente chegou ali para fortalecer, e eu entrando com aquela linha de campo ali. Então, assim, tinha toda uma estrutura já pré-montada pela própria Secretaria da COP. Eu tinha 2 coordenadores entre a Blue e a Green, que era a Joana, que ficava na Blue, e o Helder, que ficava na Green. Nossa, assim, era uma equipe extraordinária. Então, dentro de tudo que a gente conseguiu entregar, independente de várias notícias que saíram, que a gente acompanha na mídia como negativo, conseguimos entregar um trabalho de excelência num curto prazo, que o nosso maior desafio foi o prazo, e a gente conseguiu certificar uma COP em praticamente 60 dias pela ISO 20121 e pela ISO 14068, que é em relação ao crédito carbono. Mas o nosso foco aqui é da ISO 20121, que é a sustentabilidade de eventos, principalmente em relação a resíduos. Então, assim, só como um ponto, assim, para que as pessoas do outro lado fiquem como dica, né, nesse primeiro ponto dessa primeira parte nossa aqui, é que todas as vezes que vocês estiverem diante de um desafio desse, diante de uma situação dessa, não se permitam ser imaginativos, sejam criativos. Eu uso são 3 letras, que é uma frase que ela é perfeita para qualquer situação como essa. Como eu estou falando, a gente está falando de uma responsabilidade técnica no PGRS, mas na prática você vai entrar orientando, você vai entrar acompanhando, você vai entrar dentro de um fluxo operacional. E muitas coisas vão acontecer, por mais que você tenha plano de contingência, vão acontecer fora do que você não tem controle. Então, uma palavrinha, se puder, anotem. E se essa palavra mágica, essa frase, e se eu fizer isso? Ela não dá certo. E se eu fizer aquilo? Ela não dá. Então, como dica, assim, dentro do evento,
seja criativo e não imaginativo. Imaginativo é aquele que só imagina uma resposta. O criativo é aquele que vai além daquela resposta, coloca aquela frase. E se? E se eu fizer isso? Não, mas vai esbarrar com a diretoria. E se eu fizer aquilo? Vai esbarrar com a legislação. Mas se eu fizer aquilo? Cara, já resolvo diretoria, resolvo legislação e não afeta ninguém. Então, uma das coisas que eu já deixo para vocês aí, e se? E se eu fizer isso? Ou e se eu fizer aquilo? Você encontra uma resposta. Então, assim, antes de mais nada, por mais que na prática o responsável técnico sou eu, o Evan de grande escala, mas eu tive uma equipe extraordinária da Secop, como também eu, como contratado, não fui contratado direto do governo, fui contratado por uma empresa que era em Brás, que tinha sido a terceirizada, que tinha ganho edital, que teve a Camila, que foi a minha subordinada, não, perdão, a minha líder direta, né, ela que estava me acompanhando, que estava ali junto com o Francisco Chicão, e assim, foi toda uma equipe que foi extraordinária e cada um no seu quadrado ali que se tornou esse evento magnífico. Só para contextualizar, estou falando aqui de resíduos, era um grupo de trabalho, o Sidney é responsável, e tinha mais outros 9 grupos, então tinha uma coordenação de sustentabilidade que era do Chicão, que tem que coordenar 10 grupos. Imagina você conseguir todo mundo falar a mesma linguagem no mesmo momento em 60 dias. E, enfim, mais à frente eu posso falar um pouco mais sobre isso, mas é isso. Nossa, então eu vou entrar um pouquinho mais na parte técnica agora com você, né? Porque quais metas técnicas, né, foram estabelecidas para esse plano de gerenciamento de resíduos da COP30 e como, né, que vocês trabalharam para alcançá-las? Porque eu acredito que o desafio foi grande, né? Muito grande. E uma coisa muito válida de eu trazer aqui para vocês, né, antes de entrar na tua pergunta, que eu não esqueça, um evento desse tamanho, eu sempre gosto de analogia. E uma analogia muito interessante quando você está aprendendo a andar de bicicleta, os seus primeiros pedalados, os primeiros passos, você está ali cambaleando, tentando pegar um equilíbrio. É a mesma situação para um evento desse. Então, por mais que você planeje, por mais que você tenha planos de contingência para poder sanar qualquer situação que aconteça, como dizia meu chefe direto lá, Chicão, às vezes a gente fazia contingência da contingência. Então, assim, um evento desse, a correlação é muito natural de andar de bicicleta. Nas primeiras pedaladas, você vai sentir um pouco ali, vai ter dificuldade, mas depois do segundo, terceiro dia, o negócio flui de forma automática, você consegue lidar com isso daí muito bem. Então, assim, dentro desse contexto que você falou, as nossas metas, né, eram baseadas em cima da ISO, da 20121. E a meta da ISO 20121 é que a gente deveria desviar do aterro no mínimo 30%, né? Eu, como consultor embaixador do Instituto Lixo Zero, eu acredito que alguns de vocês já conhecem, que estão acompanhando aí na live, a gente sabe que para a gente tornar um evento ser lixo zero, ou uma empresa, a gente precisa desviar no mínimo 90% do aterro. Confesso a vocês que essa era a meta interna nossa, assim, né? A gente não divulgava isso porque era muito usado e era uma meta interna nossa de fazer 90% de desvio de aterro. Mas válido lembrar que dentro dessa meta que era da ISO e entre a meta da lixo zero, que era de 90, entre 30 e 90, a gente só conseguiu atingir a meta que foi da ISO 20121, mas a gente conseguiu atingir com 50% de eficiência. Ou seja, do que era para ser desviado 30%, nós conseguimos desviar 45%. Isso, desses 45%, 30% foram recicláveis, 15% foram orgânicos e compostáveis, que mais à frente eu vou falar um ponto muito interessante que aconteceu nessa Copa como ponto de partida, e os outros 55 foram rejeitos. Da nossa parte, né, assim, internamente do Sidney, que fica muito claro, eu fiquei um pouco frustrado porque eu estava sonhando muito, dizer assim, cara, o Brasil fez a primeira COP do mundo ser lixo zero, e a gente ia deixar uma mensagem, um legado assim, incrível para o mundo, ia subir a régua, o mundo a partir da outra COP teria que ser lixo zero, e era meu sonho. Então, no meu segundo dia, eu já estava frustrado, porque eu já entendia todo o fluxo ali, e entendia que seria muito difícil acontecer, porque, de novo, a gente está falando de uma sincronia de diversos atores, desde a segregação de que é o convidado, até a cooperativa lá na ponta, então eu envolvia muitas pessoas, muitos atores. Mas a gente conseguiu 50% a mais do que é o mínimo exigido pela legislação. E outro detalhe muito importante é que hoje
Belém, ele só recicla basicamente 2%. Tem uma perspectiva que nesse ano ele consiga aumentar essa reciclabilidade para 4% de reciclagem de tudo que é gerado de resíduo. E outra, né, é muito importante eu falar aqui, que eu não comentei, eu tive um apoio extraordinário da CESEL, lá da prefeitura, em nome da Pamela. Ela é uma secretária que estava lá. Então, assim, lá dentro de Belém também, de todos os apoios, porque se a gente olha para a Copa, a gente às vezes só vê o governo federal, mas a gente tinha muitas outras entidades, outros órgãos que estavam ali somando e gerando valor para a gente. Então, assim, todo o nosso planejamento para a gente poder chegar e desviar essa questão de aterro tinha várias como é que eu vou dizer assim, eram várias estratégias para a gente diminuir. Por exemplo, uma delas foi eliminar o papel toalha, porque toda vez que o pessoal lavava a mão ali, aquele papel toalha, ele vira rejeito e não só vira rejeito, molhado vira peso. E aquilo ali vai para o aterro. Então, tudo isso daí tem influência diretamente no indicador. Então, a gente tratou em evitar o uso de papel toalha utilizando secador de mão. Também trabalhamos com a proibição de uso de plástico único. Então, o uso de plástico único ele era proibido, onde era obrigatório os operadores, né, de alimentos e bebidas eles terem produtos compostáveis. E é um detalhe bem interessante, compostáveis e não necessariamente biodegradáveis. Biodegradáveis também não era aceito. E, obviamente, a gente está falando aí de mais de 70 operadores, né, espalhados numa área gigantesca entre o Uruguai. Você não consegue controlar tudo, em alguns momentos a gente via pasto lá, porque, infelizmente, ainda existe uma questão muito cultural das pessoas ainda entenderem essa questão do resíduo, né? E é como eu tinha falado anteriormente com a Jaqueline, a gente quando vai trabalhar diretamente com resíduo, não sei se todo mundo já tem experiência ou não, mas não se frustrem, às vezes a gente chega num determinado trabalho, mas o nosso propósito tem que estar em primeiro lugar. Porque as pessoas olham para a gente como se a gente fosse a pessoa que está lidando com lixo, se é lixo não tem valor. E muito pelo contrário, a gente está lidando com algo que não teria valor, mas a gente está dando valor e a destinação correta. Esse é o foco, é fazer a galera entender que a gente está gerando mais valor do que às vezes uma outra atribuição. Enfim, é basicamente isso daí. Não sei se eu fui direto na resposta. Não, você tá. Nossa senhora, eu tô me sentindo dentro da Copa com você falando aqui. Minha cabeça não para, eu tô aqui atenta a tudo que você tá falando. Como que foi assim o processo de implementação, né, de implantação do PGRS e quais foram assim os principais desafios na prática? Porque, igual você falou, eu tive que fazer a contingência da contingência, né? Como que foi esses desafios assim? No dia a dia ali, né? Você trabalhando, tendo um relatório para poder seguir como meta, mas vindo vários desafios, várias demandas. Como é que foi isso? Olha, eu vou falar que o processo de implantação, na verdade, assim, ele foi um processo muito prazeroso. Né? Eu acho que eu estava no meu processo de mais dopaminérgico, porque assim, você estava, cara, primeiro dia, você queria ver tudo aquilo acontecer, porque tudo que a gente desenhou, né, e muito disso veio da mentalidade, experiência do Chicão. Ele já tem trabalhado na Rio Mais 20, ele é nosso coordenador de sustentabilidade. Praticamente, muito do que se viu em relação à sustentabilidade lá na COP foi vindo dele. E uma das coisas que eu, inclusive, estou levando como prática para todo empreendimento que eu estou trabalhando pós-COP eu não mais estou trabalhando com coletores diversos coloridos. Eu agora deixei como regra reciclável azul, o orgânico compostável marrom e o rejeito é o que a gente está tratando como o cinza ali, a gente coloca como saco preto, enfim. Porque quando a gente divide ali entre amarelo tal, e tudo mais, a gente acaba gerando uma complexidade que assim, acaba dificultando quem está do outro lado. Se só o azul, por ser azul, ele já complica, imagina os outros. Então, na implementação, eu olhava tudo aquilo ali, nossa, isso aqui vai rodar de uma forma maravilhosa. Vão vir pessoas do mundo todo, pessoas que já gerenciam esse resíduo. Mal sabia eu que assim, o problema maior não era tudo que a gente tinha construído, estruturado, mas sim uma questão cultural. Então, a questão cultural, independente de ser um evento COP, que já são pessoas que estão interligadas a isso, mas ainda assim a gente teve muito problema na questão da segregação.
E aí, no final ali, eu quero deixar para o final isso, eu quero trazer uma pesquisa que eu fiz lá com os voluntários que a gente tem na Copa, a gente fez com 200 pessoas, o quanto que é interessante e o quanto que essa pesquisa ela não dá um norte em relação ao gerenciamento de resíduos. E, assim, um outro ponto muito interessante de trazer aqui na prática, que eu só observei pós, porque a gente fica com muita lição aprendida pós o evento. A gente definiu que seria proibido o uso de plástico de uso único, proibido. Então, os operadores de alimentos e bebidas não poderiam utilizar. Mas a gente exigiu ali e a gente acompanhou eles para que eles pudessem utilizar compostáveis. Então, a gente foi ali orientando. Só que quem chegava no evento, ele ia fazer, vamos supor, ele ia se alimentar, quando ele terminava o prato, ele levava o prato era compostável, parecia papelão. Então, na mente dele, o compostável é reciclável. Então, existia uma coerência de que ainda tem que ter, a gente está num nível muito baixo ainda de educação e conscientização em relação aos resíduos. Então, a gente entregava um negócio de uma excelência gigantesca, que existe um valor agregado enorme, inclusive financeiro. O cara tinha que comprar um produto mais caro, porque tinha toda uma cadeia evolutiva ali de segregação, mas quem estava ali consumindo o produto jogava, mas não por culpa dele, às vezes ele não tinha realmente o entendimento. A gente partiu para capacitar o operador, para o operador orientar, mas, gente, estou falando de um evento, 10 dias, 50 mil pessoas, então, assim, tudo isso daí tinha uma influência gigantesca. Então, na implementação, essa questão cultural da segregação, de quem ali estava segregando aqui, jogando ali o resíduo na lixeira, como também dentro da própria equipe. Dentro da própria equipe já eram outras situações que levavam a outros pontos. Só para vocês entenderem aqui, complementando, eu tinha lá, e olha que não era um ponto como responsável técnico, não era minha responsabilidade, mas a gente quer uma efetividade do nosso trabalho, principalmente que era o nosso objetivo da 2021. Mas as equipes de limpeza, eu tinha lá 3 turnos. Dentro desses 3 turnos eram divididos em 2 empresas. Dentro dessas 2 empresas eram divididas em setores de uma equipe de limpeza e equipe de operador de resíduo. Dentro disso, eu tinha uma alta rotatividade de pessoas, porque, por exemplo, no dia 1 chegava o funcionário, no dia 2 ele já não queria ir, porque ele arrumou um emprego COP em Belém bombando, evento em toda a cidade. Aí o cara tinha a oportunidade de ganhar um pouco mais na diária, ele já não ia mais. Então, você tinha uma conjuntura de você, às vezes, dar um treinamento de manhã, quando era tarde, entrava uma turma e a mensagem já não era replicada. Então, nossa, gente, é aquilo que eu falei, andar de bicicleta e aquele negócio cambaleando, e realmente só no terceiro, quarto dia, que aquela cultura ia sendo implementada. Lembrando, eu estou falando de uma cidade que tecnicamente só recicla 2%. Então, culturalmente, já é difícil você pegar e mudar de uma hora para outra. Como é que a gente conseguia engajar eles? A mensagem era bem simples, que a gente tinha uma mensagem muito linda para mostrar quem estava de fora. E eu falei para eles assim, muito provavelmente vocês nunca viram tantos gringos uma vez só na cidade de vocês. Do teu lado tá passando o cara da Inglaterra, na tua frente da Itália, atrás tá passando o japonês. Cara, vamos passar só uma mensagem de uma cidade limpa, de uma cidade que segrega seu resíduo. Então, era a única forma de engajar, de mostrar para eles que era isso que eles podiam fazer. E aos poucos isso foi mudando, mas ainda assim, eram pessoas diferentes, turnos diferentes, uma alta rotatividade. E aí eu tinha que interligar o setor de saúde, interligar o setor de alimentos, interligar a segurança, interligar a logística. Gente, era uma coisa, assim, era uma loucura ao ponto de que eu não aproveitei nada da COP, evento COP. Eu só vivi o back da COP, só que estava acontecendo por fora da COP. Mas foi basicamente isso, né? E dizer assim, gente, o plano PGRS, ele não carrega uma bombona. Então, novamente, o documento está lá, ele é o teu guia. E se você for lá o responsável técnico, o teu papel é orientar, acompanhar, porque aquele guia ali é para que realmente seja um planejamento ou que ele aconteça de forma efetiva, né? Legal. E assim, eu imagino, igual você falando agora, queria até saber de você que decisões assim técnicas, né, foram determinantes para você alcançar as metas de desvio desses resíduos. Olha, a gente teve um trabalho muito complexo, porque diante da COP, uma das coisas que tentamos desenvolver ali foi colocar equipes de resíduos e equipes
limpeza para tentar separar e mostrar que realmente existia essa diferença. E eu acho muito válido deixar isso claro para vocês. Eu sei que vão ter eventos, vão ter situações, ou vão ter empresas que vocês vão estar diretamente ligados, né? Cada caso é um caso. Mas é sempre bom deixar claro que quando a gente entra de uma operação de limpeza, nós que somos da parte de gestão de resíduos, se a gente entrar na operação de limpeza, a gente vai ser engolido por ela. E aí a gente não consegue entregar o nosso trabalho, que é a exatidão ali em relação à segregação dos resíduos. Então, assim, uma das coisas que fez, né, a gente ter dado muito certo, eu vou falar para você, o nosso plano de contingente ele estava muito completo. E ele nos atendia de uma forma onde tudo que a gente precisava, a gente ia lá, consultava ele, e a gente tinha essa possibilidade de mudar. Então, o que fez a gente conseguir segregar esse resíduo, teve um trabalho da cooperativa, que foi de fazer uma triagem quando o material chegava na própria cooperativa, porque a gente não conseguiu ter uma triagem interna, era um desejo nosso, mas por umas questões técnicas e outras administrativas burocráticas não conseguimos. Porque, lembrando, gente, a gente está falando do evento que não é um evento qualquer, um evento que a gente está acostumado a ver. Eu estou falando aqui de um evento que é feito pela ONU, onde, por exemplo, para um caminhão fazer lá a coleta de resíduo, que era na madrugada que eu tinha que estar acompanhando, esse caminhão ele tem que passar por uma aprovação do motorista, documentação do veículo, ele tem que passar por uma inspeção de bomba, se tinha bomba, pelo corpo de bombeiro, pela polícia, até chegar na segurança da ONU para poder ele entrar e mesmo assim ele ainda ser acompanhado. Então, gente, era um fluxo, isso eu estou falando só para coleta, fora do que acontecia dentro do evento. Então, era um fluxo que eu juro, eu nunca vivi na minha vida tanta segurança rígida. Tive dias que eu não sei quem estava lá na Copa e tudo mais, que às vezes quem viu lá, teve um momento lá que a Copa teve um resíduo que ficou não exposto, mas ele ficou ali para poder ser coletado. Mas ele não foi coletado porque não teve condições de um dia, por questão de segurança, não poder entrar. E é válido trazer essa informação, porque isso acontece. E aí, como isso vai estar no plano de contingência? Qual é a contingência da contingência? Então, a gente tinha lá como tratar e resolver isso daí. No outro dia de manhã, ia lá coletar esse veículo. E a gente conseguia desenvolver isso. Mas, o segredo, né, eu acho que o tempero disso daí ter dado certo e a gente conseguir atingir as metas, foi basicamente a gente conseguir, durante o evento, ter essa possibilidade de mudar, como eu falei na primeira mensagem ali, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Então, sei lá, no terceiro, quarto dia de evento, um fluxo não estava sendo bem aproveitado, que era entre equipe de limpeza e equipe de resíduo. A gente mudou aquele fluxo, aquilo ali mudou completamente e a gente conseguiu ter um pouco mais de tranquilidade. E a bicicleta começou a andar um pouco mais equilibrada. Então, assim, eu acho que é até válido aqui eu trazer nesse momento a questão da pesquisa dos voluntários que eu comentei com vocês aqui, que foi feita porque essa pesquisa ela vai trazer uma base. Deixa eu pegar aqui, pessoal, para que vocês entendam o que é que eu quero trazer aqui em relação a resíduos, não somente ao contexto COP30, tá? É só um momento aqui, tá? Jaqueline, se você quiser comentar alguma coisa aí também, pode ficar à vontade. Na verdade, teve algumas perguntas aqui que a Fabiane perguntou se esse PGRS da COP30 está disponível para consulta pública, né? Está disponível sim, no próprio site da COP30, está lá à disposição, vários outros documentos, como também toda a questão da certificação que vai estar por lá. Alguns ainda não entraram, mas vão entrar. Né? A gente acompanhou também na fase de desmontagem, foram feitas várias doações de café, inclusive teve material que foi doado aqui, entra um pouco no contexto de doação resíduo, mas não necessariamente resíduo, mas foram doados madeiras que eram as divisórias de sala e viraram bibliotecas comunitárias nas regiões BI de Belém. Então, assim, a COP deixou um legado muito maravilhoso e, assim, a parte de documentos, vocês também têm acesso desses documentos no site da COP, tá? No final ali eu posso deixar alguma coisa ali. Se vocês me seguirem ali, eu posso deixar ali no lista de alguma coisa. Só para trazer algumas informações, que eu acho que essas informações é o ponto que eu quero deixar para vocês aqui como reflexão para frente, né? Olha só,
São 6 perguntinhas aqui, 8 no máximo, e eu vou trazer só os pontos mais interessantes aqui. A gente perguntou para 205 pessoas, vocês conhecem as lixeiras coloridas Jacob e o que cada uma representa? A gente só tinha, pelo menos fora banheiro, porque a gente só considerou o rejeito banheiro, né? Dentro do PGRS, tudo lá, mas a gente considerou azul reciclável e marrom compostável. A gente não falou orgânico, era compostável, não existia a palavra orgânico. Tinha o orgânico proveniente de vegetais, de animais nas cozinhas, nas operações, e tinha os compostáveis, que eram aqueles dos restaurantes, lanchonetes, quiosques e tudo mais. Tudo aquilo ali a gente considerava como compostável, até porque um pouco mais à frente eu vou trazer para vocês aqui algumas informações. Em Belém na COP foi lançada o primeiro padrão de compostagem no Brasil, uma máquina da Igapó, que é uma composteira de uma startup lá de Porto Alegre. Se vocês não conhecem, conheçam. É uma tecnologia muito avançada, você consegue ali entre 30 e 45 dias compostar. E é bem interessante vocês conhecerem essas tecnologias, né? Mas vamos lá. 74% das pessoas responderam que conheciam as lixeiras coloridas e 21% não. Ali entre 3% ali disseram que não conheciam de forma alguma, 21% diziam que conheciam mais ou menos. Ou seja, 75% conhecem as lixeiras. Aí a outra pergunta. Você descarta o resíduo corretamente? Aí vem, de 75 que conhece, 55 descarta. Aí 39 às vezes. Aí vocês perguntam, cara, o cara sabe. Exatamente. Mas não descarta. Então, assim, é muito incongruente. Aí você consegue identificar rapidamente onde estão as lixeiras? Mais de 60% sim, aí 30% não. Aí, cara, a gente tem que olhar para dentro. Cara, o que é que a gente precisa de identificação para isso? Aí a gente pergunta aqui, qual a dificuldade que você sente ao descartar corretamente aqui na COP? 57% diz não tem dificuldade. Isso tudo vai estar no relatório final, tá, gente? Então, assim, cara, não tem dificuldade. E se a gente for olhar, só 45% foi reciclado. E olha que foi triado na cooperativa, que senão seria bem menos. Tá? E aí você vem no final. Você considera eventos como esse tem uma gestão adequada de resíduos? Aí 96% diz que sim. O que me intriga é 4% dizer não. Cara, porque enfim, você está numa COP, uma COP, um evento e o cara diz, não acho interessante segregar resíduos. Tipo, né? E aí, por último, aqui foi uma pergunta se as pessoas gostariam de ter dica rápida em relação ao descarte correto dos resíduos, e 76% dessas pessoas disseram que sim. Ou seja, o que é que eu quero dizer com esse contexto que eu estou trazendo aqui? O problema, gente, não é necessariamente o ensinamento, a conscientização, a gente chegar. É realmente do ser. Então, por isso, que quando eu falei ali no início, que eu hoje levo a sustentabilidade como algo que é de dentro para fora. Eu primeiro tenho que entender a minha importância, o quanto que isso gera de valor, e não só financeiro, o quanto que eu gero valor para a sociedade, não degrido no ambiente, para poder... Porque, assim, tá aqui a resposta, o cara dizendo que entende, mas não joga. Então, é muito sem sentido, para ser sincero. Mas faz parte, né? É isso. E assim, como que foi estruturada a gestão de resíduos orgânicos? E por que optar por embalagens biocompostáveis em vez de plástico? Então, o plástico em si a gente não proibiu, né? O plástico a gente, se fosse aquele plástico reutilizável, porque pelas premissas primeiro ponto é não gerar resíduo. O segundo que é reduzir, né? Depois você vem lá, que é você gerenciar e reciclar esse resíduo, gerenciar, por último, na cadeia ali, você trabalhar para que ele ele entre na economia circular. Então, já vem um movimento acontecendo onde o plástico ele já está sendo... Eu, na verdade, assim, eu não vejo o plástico como inimigo total, vai depender da ocasião. Eu vejo o inimigo, aquela paletinha que mexe no café. O processo para chegar aquela paletinha na tua mão, para tu usar em 3 segundos e jogar no lixo, aquilo ali, sachê de ketchup, nossa senhora. Aquilo ali me dá uma agonia de ver. Tem coisas que, assim, a gente já poderia ter criado alternativas, inclusive não somente mais compostáveis, mas mais orgânicas, mais naturais, e já existem, né? E existem diversas soluções. Obviamente, é um contexto cultural, que as pessoas acham que somente uma história que a gente está vendendo. Por exemplo, vou sair um pouco do contexto, mas está dentro do nosso contexto.
Às vezes você vai conversar com alguém e diz assim, os negacionistas, não existe aquecimento global, isso tudo é mentira, não está acontecendo nada, isso é conversa. 10 minutos depois o cara tá reclamando do calor, aí você fala, não, aquecimento global não. Então, assim, a gente está vivendo uma sociedade que a galera não consegue nem enxergar o óbvio, então a gente tem que pegar e andar com o telão. E eu falo uma coisa bem legal, viu, gente? Temos aqui 46 pessoas assistindo, são pessoas que têm engajamento sobre o tema, amam sobre o tema, mas eu vou ser bem sincero. Cara, trabalhem offline. Trabalhem offline. É no boca a boca que vocês vão fazer a sustentabilidade ganhar notoriedade. Porque aqui o algoritmo só vai entregar para pessoas que têm interesse nesse assunto. Aqui dentro da rede social é só dopamina, barato, onde a galera vai querer saber fofoca, a vida do outro. Desculpe, mas é isso. Então a gente vai bater muito, bater assim, dando murro em ponta de faca para poder abrir uma bolha, que às vezes você tem que fazer um vídeo viral para poder atrair o cara, mas depois o cara não fica. Então, nosso trabalho tem que ser externo, tem que ser numa palestra, tem que ser na hora que você entra no Uber, tem que ser no momento onde você está conversando com as pessoas, porque a sustentabilidade ela tem que ser sentida e não falada. Eu falo sempre que o que eu quero levar primeiro nesse momento é sustentabilidade, não é ESG. Desculpe o jeito de falar, mas quando eu vejo ESG, eu vejo algo muito bacana. Mas ele está muito ainda numa teoria onde as pessoas ainda não entendem nem o que é sustentabilidade. A gente está falando, tem um Instituto Acatu, ele fez um estudo em 2024, e mais de 70% dos brasileiros acham sustentabilidade caro e chato, na minha opinião. Por que eles acham? Sustentabilidade para eles é só meio ambiente. Se é só meio ambiente, desculpa o jeito de falar, IBAMA. Se a IBAMA multa, caro e chato. Então a gente tem que mudar isso, dizer assim, cara, vamos ser sociáveis, vamos ajudar a sociedade, vamos gerar valor econômico, não denigrir o ambiente, que é possível. Enfim, eu acabei saindo um pouco do tema aqui de resíduos, mas é o todo, né, gente? Eu acho que tudo isso influencia nesse contexto. E aí, para não fugir do que você falou da compostagem, conheçam a Igapó, pesquisem aí sobre a composteira, sobre o impacto de compostagem, tem notícias também. De novo, no site da COP30 vocês vão ver muitos documentos lá. Lá tem muita coisa no próprio site oficial da COP30. E só para vocês terem ideia, a compostagem que foi feita lá, a composteira no pátio, era uma composteira que ela tinha uma capacidade de 5 toneladas dia. Foram tratados em média ali 1,1 tonelada dia, né, dos alimentos ali da COP. Como eu disse a vocês, não foi da forma perfeita que a gente queria que todo compostável ele fosse para a composteira, porque tinha essa questão da galera às vezes misturar, porque o maior problema está na segregação. O mínimo que você segrega errado, você faz tudo transformar em rejeito. Então a gente teve um trabalho excepcional aí das cooperativas, com dificuldades, que chegava lá um pouco misturado ali, mas eles tiveram um trabalho muito excelente e a gente tem que dar exaltar esse trabalho feito por eles, independente da dificuldade que existia. E, enfim, né, tudo isso foi construído dentro de um galpão de 25 por 8, onde foram deixados de ser emitidos 8 toneladas de CO2. Esses são os números somente da questão da composteira, que vieram desses provenientes dos restaurantes e desses compostáveis. E é válido trazer uma coisa muito, muito massa em relação à COP30 e em relação ao restaurante. O Sociobio, que foi um dos restaurantes que estavam lá na COP, todo mundo ficava falando, coxinha de 40 reais, e tinha coxinha de 40 reais. Não sei o que é caro, não sei o que. Cara, tinha um restaurante lá, Sociobio, de 40 reais. Mais de 80% desse restaurante veio da agricultura familiar. Mais de 80%. Então, assim, houve um trabalho social muito bacana também, e que muito pouco se falava. E eu vou aproveitar esse gancho, embora a sua pergunta tenha sido de compostagem, para trazer assim, gente, o que vocês ouviram da COP, tá? Quantas vezes vocês ouviram falar mal do incêndio? Quantas vezes vocês ouviram falar bem da contingência do incêndio? O incêndio foi contido em menos de 1 minuto. E no momento que houve incêndio, eu estava do lado do auditor da ISO. Na hora a gente falou, perdemos a ISO. Todo mundo se desesperou. Só que uma coisa fez ele entender para a gente, nossa, ele falou, a contingência de vocês, muito pelo contrário, fortaleceu para que vocês conseguissem a certificação da ISO. Então, não é um incêndio que ia apagar, muito pelo contrário, que apagou o incêndio foi que nos deu a certificação. Então, gente, é só colocar o plano na prática, que foi o que aconteceu, que o negócio funciona. Que legal. E em projetos assim dessa escala, onde fala para mim assim, onde os profissionais mais erram ao elaborar e implantar um PGRS? Olha, se assim eu posso te dizer,
não é falta de boa intenção, como eu falei assim, a minha boa intenção de querer fazer isso acontecer foi muito grande. E o sonho de ser lixo zero. Eu já estava pensando, eu vou tatuar COP30 lixo zero, porque eu consegui, então não é a boa intenção. O problema todo é subestimar a operação e o comportamento humano. Porque, novamente, a operação ela vai desde o convidado que chegou no evento que não teve nenhuma informação. E aí uma coisa muito interessante, gente, façam de tudo para que esse convidado receba informação. Se vocês forem trabalhar em evento, empresa, faça com que a informação sobre a segregação de resíduos chegue a esse cara que descarta. Seja num voucher de compra, seja num vídeo institucional. Crie alguma coisa para que a informação chegue. A COP30 como um todo foi um evento muito grande e eu dependi de muitas coisas, como a ONU, para aprovar e tudo mais. Eu queria muito que a informação chegasse, por exemplo, em toda a palestra, o mediador falasse, gente, a lixeira azul é isso, a marrom é aquilo. Cara, 30 segundos ali. Só que existem hierarquias, barreiras, e você não pode. E você tem que respeitar e você tem que ir para outro contexto. Mas o que é que eu deixo aqui? Gente, leve isso como informação para quem vai quem vai segregar esse resíduo, no caso, quem vai destinar não, quem vai ali descartar. Para mim, isso é o ponto principal. E aí, a partir disso, o outro, treinamento da primeira ponta, que é a galera da limpeza, a galera que opera, dependendo de onde você vai trabalhar, de quem gera o resíduo, de quem gera o resíduo. Treinamento de quem gerencia o resíduo e o acompanhamento total. Então, eu acho que esse é o ponto principal em relação a você elaborar e implantar um documento como esse, assim, de forma assim, que você consiga ter mais sucesso. Eu entendo que o nosso trabalho teve um sucesso, até porque a gente conseguiu a certificação pelo nosso objetivo, mas a comunicação aqui e a educação e conscientização mais importante. Lembra quando eu falei lá na pesquisa que 70% sabem descartar, mas não descarta? Cara, é bater na tecla do cara. Vou trazer um exemplo muito, muito interessante aqui. Gente, é difícil você chegar, entrar no carro e colocar e acoplar o cinto de segurança? Nada. Agora, eu não sou tão velho, tá? Mas eu era criança quando eu lembro disso. Há 30 anos atrás, talvez, lá na década de 90. E eu me lembro muito bem da revolta que se deu quando começaram a obrigar o uso do cinto. Gente, era só entrar e colocar o cinto. Eu vejo gerenciamento de resíduo do mesmo jeito, só que com complexidade um pouco maior. Aí, voltou. Galera, voltou aí. Vocês acreditam que foi o meu alerta de 1 hora de uso do Instagram por dia? Ele apareceu aqui quando eu fui dar o ok e saí. Mas, enfim. Então, assim, é isso, tá, pessoal? Eu acho que a maior mensagem que posso trazer para vocês em relação a essa pergunta de como que a gente pode fazer para que essa implantação, essa elaboração funcione de fato, realmente a questão da educação, da comunicação lá da ponta até o final, de todos os atores, porque assim, só para vocês entenderem, de todos os atores que a gente tinha envolvido lá, eu tinha o público presente, eu tinha a equipe de limpeza e a equipe de resíduos, eu tinha os coordenadores das equipes, eu tinha as cooperativas, eu tinha as empresas privadas que fazem coleta dos resíduos, eu tinha a prefeitura, através da secretaria, eu tinha uma equipe de logística, que era a equipe do Correio dentro da COP30, eu tinha a segurança da ONU, só que hoje eu estou falando uns 8 atores, assim, eu estou falando, não por pessoa. Então, imagine em cada ator desse, tem que falar ali com 5, 6 pessoas, ou até mesmo a equipe de limpeza, eram 400 pessoas, divididas em 3 turnos. Então, gente, de fato, é você ter uma linguagem única, objetiva e direta, porque você está falando com um coordenador que tem uma linguagem, com aquele auxiliar de serviços gerais que tem outra linguagem, então você tem que ter uma linguagem muito objetiva e, principalmente, levando um nível de conscientização e mostrando para eles que resíduo é o novo modelo de economia global, que é a economia circular. Para mim, isso eu estou falando o tempo todo. A gente tem que ensinar as pessoas que o lixo não é mais lixo, o lixo é resíduo, tanto que a gente aprende no MBA, né, eu estou dando spoiler aqui, gerenciamento de resíduo, tem o Waste to Energy, modelo de energia, que até um lubrificante se transforma em energia. Gente, hoje lixo já não é mais lixo, lixo hoje é só uma opção. Agora está precisando de profissionais como vocês estão aqui acompanhando, junto com o MBA de gerenciamento de resíduo para fazer isso acontecer. É isso, né? Tô com vontade agora que eu voltei aí. Não, Cid, numa pergunta assim, como que já que você entrou na pauta do MBA, como que a formação do MBA em gestão de resíduos contribuiu para você assumir e sustentar, né, tecnicamente, um projeto como o da COP30?
Olha, eu vou falar uma coisa antes do MBA, que é até um pouco engraçado, mas assim, é uma dica também, tá? Não sei se vocês estão anotando as dicas aí, mas anota. Se vocês não fazem inglês, façam. Eu não falo inglês e eu sofri muito porque foi um trabalho extraordinário. Você estava trabalhando para a ONU. A única coisa que eu falava quando chegava até a minha era I don't speak English. E era depressivo falar isso. Porque assim, você perde a oportunidade. Então, gente, assim, como dica, hoje, eu sempre fui um cara meio de dizer assim, principalmente agora, né? Ah, não, com a inteligência artificial, hoje já consigo fazer um meeting com um cara lá nos Estados Unidos, e a IA já traduz simultaneamente, mas eu senti muito a falta de um inglês para isso. Então, como dica, busque inglês também, porque a gente está falando de sustentabilidade, ela é a nível global, não só Brasil. Então, o que a gente está falando, e eu sempre digo, sustentabilidade é uma das poucas coisas que andam paralelo com o IA. Se vocês pararem para prestar atenção. Ah, porque a inteligência artificial consome água. Gente, cuidado com essas narrativas. Se você está aqui utilizando o Instagram, também consome água do mesmo jeito. Não fala de um IA se você está usando a plataforma do Instagram. É meio que ser hipócrita. Então, assim, busquem esse entendimento. Agora, o que é que a gente pode entregar de solução? Porque não dá para fugir da inteligência artificial. E muito pelo contrário, a gente está andando em paralelo. Porque enquanto eles estão fazendo isso, a gente tem que, em paralelo, fazer com que eles não degridam. Esse é o ponto-chave. Não é bater de frente, é andar. E eu vejo que a sustentabilidade ela está andando em paralelo. Então, assim, uma coisa, até comentei no início da live aqui, que foi primordial. No primeiro módulo do MBA, ele já me deu assim uma base estrutural excepcional. Por exemplo, lá na prática, eu pude ver um processo de blendagem. E eu já tinha visto, não foi algo novo, eu já tinha visto no MBA de gerenciamento de resíduos. Então, o MBA, ele me deu a possibilidade de chegar com mais experiência e entregar até outras soluções que outras pessoas não conheciam, inclusive, e ter um poder maior de acompanhamento nesse processo. E não só esse detalhe, né? Uma outra coisa que para mim foi muito crucial do período, eu ainda estou na terceira turma, né, do MBA, e eu fiquei sugado pela COP por 3 meses, porque não ia chegar lá só aos 20 dias. A COP foi em novembro, mas eu fui para lá em setembro. Aí uma história muito interessante, né? Estejam preparados para as oportunidades. Eu recebi o convite para participar da COP, eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia que eu ia assinar o PGRS, eu sabia que eu ia entrar na equipe de resíduos, e só. E eu recebi a notícia em Maceió, às 8 horas da manhã na sexta-feira, negociei os termos ali para poder ir ou não, até porque uma vaga era para alguém de lá, e aí me indicaram, enfim, tive uma amiga minha que trabalhou comigo, que fez uma boa indicação. Gente, no outro dia eu estava pegando meu carro e dirigindo 28 horas para Belém. Eu estava pronto para ir. Tipo assim, eu só estava aguardando a oportunidade. Então, só vai. Eu liguei para um monte de gente, eu falei, ó, parei meus negócios, assim, tô indo pro Big Brother aqui da sustentabilidade, vou ficar isolado aí por uns 3 meses, porque, de fato, lá teve dia que eu trabalhei 16 a 20 horas. Mas foi trabalhoso, muito pelo contrário, eu estava com sorriso no rosto, assim, foi extraordinário para mim. Foi um doutorado em 60 dias, desde relação de política pública, gestão, quanto que eu aprendi pessoas, processos, tudo, inclusive até mídia, né? O quanto que eu aprendi sobre mídia lá, assim, eu tenho ideia, né, de como funciona. Então, assim, como diga, gente, faça, né? Faça acontecer, vão atrás. E o MBA, ele foi extremamente importante porque ele me deu a possibilidade de, desses 3 meses que eu estava intenso lá, eu entrei em contato com o pessoal e eu poder estudar só depois. Então, essa flexibilidade para mim foi muito importante, né? Eu acho muito válido trazer isso para vocês. Então, assim, não somente a questão da flexibilidade do MBA, como também tudo que eles entregam. Quando se fala de resíduos, eles vêm desde construção civil, saúde, a parte da agricultura, na parte do campo. Então, assim, eu super recomendo a vocês que façam o MBA de gerenciamento de resíduos, que é uma porta que vai se abrir agora, enfim, com essas grandes oportunidades que o mercado está proporcionando. Gente, tem 2 comentários aqui que eu vou puxar. O primeiro é da Paula. Qual que é o Instagram do convidado? Aqui nessa setinha aqui, ó, do própria tela, você não sai daqui. Se você clicar nessa setinha, vai aparecer o Instagram do Sidney, né? E aí você pode pegar e clicar e seguir. Se não estiver seguindo o portal, aproveita e segue o portal também, tá bom? Vocês podem seguir ambos aí, tá? E aí a outra pergunta é da
Fabiane, dica de instituição para fazer o MBA que vai nos preparar para essa oportunidade. Gente, o próprio portal Sustentabilidade, junto com a faculdade Anhanguera, tá com as inscrições abertas, matrículas abertas para a próxima turma, que é a 5ª turma. O Sidney é da turma 3 e durante esse processo, como aluno, ele já teve essa responsabilidade. E olha que incrível, ele teve a segurança, né, para poder assumir essa responsabilidade. Isso é grandioso. Então, assim, se você quer se preparar para o mercado e ter segurança para sustentar suas decisões, essa é uma grande oportunidade para você fazer diferente, entendeu? Então, clica aí no link depois, é www.portalsustentabilidade.com/MBA, para vocês conhecerem a formação completa. Vocês vão conhecer aí as disciplinas, vão conhecer todos os professores. E um detalhe, todos os professores do MBA, é um critério nosso aqui, eles vivem na prática o que ensinam. Então, não é um MBA que você vai ter só teoria, eles trazem os cases práticos, trazem tudo para que vocês realmente tenham uma oportunidade de entender a prática desse mercado. Inclusive, o Sidney chegou até aqui hoje porque ele se prontificou a dar a compartilhar para a própria turma dele o case da COP, né? Eu falei, Sidney, um case desse não pode ficar só na turma, não. Vamos fazer uma live comigo, vem aí o 8º intensivão do gerenciamento de resíduo, vem com a gente nessa aí, vamos compartilhar um pouco, vamos ampliar, né, esse pessoal que vai ouvir a sua experiência. Então é isso, né? A gente está tendo essa oportunidade aqui hoje com o Sidney. E outra, eu quero dizer que quando eu estive lá também, nos momentos que eu precisei da turma lá, em alguns momentos lá, o pessoal do MBA se prontificou, me deu resposta, assim, fala até que de imediato, né? Eu como aluno, eu nem comentei que era copy nem nada, eu falei, isso aí. Cara, no próprio grupo lá, o próprio atendimento, que não era nem os alunos, a própria galera lá da administração do portal lá que estava acompanhando o grupo, me deu retorno. Então, assim, gente, de verdade, é o melhor custo-benefício. Algumas pessoas lá atrás até me falaram, é melhor investir numa mentoria, que é mais rápido, dá um retorno. Cara, não é somente sobre investir na mentoria. Você está falando de um título, você está falando de conhecimento, você está falando de network, de parceria, e eu vou te falar, como uma COP30 não é uma responsabilidade pequena, quando eu recebi o convite e eu olhei assim, cara, eu tô com esse MBA, eu fui muito tranquilo, porque eu sabia do que eu tinha por trás aqui, caso o negócio apertasse muito. Quando eu precisei em alguns momentos, eles estavam comigo. Não é clichê, não é comercial, que de fato é isso. Tem muita ferramenta boa, que depois até a própria Jaqueline pode falar, tem a Lídia também, enfim, tem coisas maravilhosas aí. E o nosso mercado, ele só está no início, gente. O nosso mercado, ele tem muito a pipocar e a gente é solução para o planeta, né? Enfim. Não, e a Líria que você falou é a nossa inteligência artificial treinada pelos professores, pelos conteúdos, formações, treinamentos do portal Sustentabilidade sobre o mercado de resíduos. Então, ela é totalmente treinada. E aí, a gente não comercializa a Líria. A Líria, ela realmente virou um bônus extra para todos os alunos do MBA. Ou seja, se você não tem hoje, se você trabalha como consultor ambiental, se você trabalha dentro de uma empresa, enfim, hoje ela virou um assistente pessoal para os profissionais que atuam no mercado e que estão aqui, né, dentro do MBA. Então, ela te ajuda a responder auto de inflação, ela te ajuda a responder notificação do órgão, ela te ajuda a elaborar um plano de gerenciamento de resíduos, a revisar, a corrigir. Ela te ajuda de formas infinitas, te mostrando pontos que às vezes você não está enxergando. Só que, assim, acima de tudo, ela não faz isso, vamos supor, né? Eu tenho lá minha responsabilidade técnica de assinar um PGRS ou de fazer um relacionamento junto ao órgão ambiental respondendo aí qualquer notificação. Eu não posso simplesmente pegar o que a assistente me dá e protocolar no órgão ou, né? Não é assim que funciona. Então, como todo assistente, a gente, como responsável, temos que checar. Então, ela é uma ferramenta de apoio, né? Ela não faz o seu trabalho. Você precisa estar pronto para criticar o que está sendo entregue e valorizar e melhorar isso, né? Então, por isso um MBA como esse, né? Para ele te dar as condições técnicas para você saber criticar isso e atuar com mais segurança. E sem contar os grupos, né? O grupo que a gente tem com os alunos e os professores,
disponível ali para troca, né? Então, pessoal, eu não sei na sua turma, mas eu sou da primeira turma. Na minha turma, o pessoal colocava problemas que estavam vivenciando e pediu opinião ali para os colegas, para os professores, e teve uma troca dessa muito intensa, muito boa, sabe? Então, é algo que não existe, nada parecido no mercado. Vocês vão viver algo inédito, assim, e a gente construiu justamente pensando nessa demanda, porque a gente já tem aqui no portal um curso de muito sucesso, que é a formação de gestores de resíduos. E os próprios alunos da formação começaram a falar, vocês indicam o MBA? Vocês indicam o MBA? E a gente, assim, não estava confortável com isso. Então, a gente construiu esse MBA junto à Faculdade Anhanguera para atender principalmente as demandas que vieram dos nossos próprios alunos da formação, né? E está sendo um sucesso, né? E agora a gente está aí com esse case de sucesso da COP30 sendo vivido aí pelo Sidney, da terceira turma. Isso é porque não está formado. Depois de formar, ninguém segura, né? Depois de formar, a gente faz a própria cópia agora. Pensar para frente. Vamos mudar em segundo. Ai, ai. E, Sidney, para quem deseja atuar em projetos grandes como esse, assim, com essa escala, a partir desse ano de 2026, que o mercado mudou muito, né? O que você diria sobre esse preparo profissional? Olha, eu vou falar três coisas para fechar isso daí. A primeira delas, gente, antes de mais nada, isso aqui é a minha ótica, a minha percepção e visão, né? Eu sempre falo que não existe certo ou errado, e sim uma perspectiva de acordo com o nosso conhecimento, vivência e experiência, cada um, né? E eu vou falar o primeiro ponto. Tem uma palestra do TED que ela fala, seja um canivete suíço. O canivete suíço ele não é o melhor cortador de laranja, ele não é o melhor abridor de vinho, não é o melhor cortador de unha, mas ele resolve o problema. Ou seja, então, o primeiro tópico aí que eu trago para vocês é, seja um canivete suíço. Adapte, né? Se adaptem à situação e resolvam um problema. Porque, assim, imagina eu chego lá no grupo de GT de resíduos, grupo de trabalho de resíduos. Do meu lado tem mais 9 grupos de trabalho. Acima de mim tem um coordenador que lida com esses 10 grupos de trabalho. Acima do meu coordenador tem uma diretoria que lida com outras coordenações. Então, o que é que diferencia você no grande trabalho? Você não leva problema, você gerenciar o conflito, você gerenciar o problema, você dá a solução antes que chegue. Então, você pode até achar que não, e às vezes você vai querer mostrar o seu trabalho falando, mas quem está em cima, só de não perceber que não chega nenhum problema da tua área para ele, ele já entende que você já está resolvendo os problemas e conflitando eles. Então, quando você é um canivete suíço, você não precisa ser um especialista. Por exemplo, se não é um especialista em resíduos, estou agora com o MBA, tenho a minha prática, mas eu entendo de energia renovável, eu sou um cara que sou hipnólogo, eu busco ter amplo conhecimento, porque em um momento ou outro eu vou usar alguma habilidade com o humano, alguma habilidade com a ferramenta. Então, seja um canivete suíço, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e eu acho que esse daqui é o mais importante, ser resiliente. E eu até conversei com uma das pessoas que estavam lá, que é a Bianca, ela ficava responsável pela parte de certificação, e ao final do evento ela olhou para mim assim, conversando bem abertamente com ela, ela falou, Sidney, tem muitos profissionais que são bons e tudo mais, mas assim, sabe uma coisa que fez a diferença em você? E eu tenho uma dissertação de mestrado sobre isso, resiliência, né? E aí eu parei para olhar e eu falei, de verdade, porque eu vou falar muito de sinceridade para todos vocês, na maior humildade do mundo. Eu tenho certeza que tem profissionais muito mais qualificados que eu em relação à parte técnica de resíduos e tudo mais, mas lá dentro que eu vivi, de você às vezes chegar 2 horas da manhã e ter que sair 5 horas da manhã, foi a resiliência de entender que tem uma pressão acontecendo ali, porque a resiliência, ela necessariamente não garante a competência. Quer dizer, a competência não garante a resiliência. A resiliência se trabalha, a resiliência se monitora. Então, você ser resiliente é você estar preparado dentro daquele ambiente para o que acontecer, você não sofrer, seja pressão, seja o que aconteça. E, de fato, um evento nesse tamanho, nessa proporção, nessa responsabilidade, assim, ela exige uma inteligência emocional e, principalmente, uma resiliência que, quando eu li a dissertação dela e entendi, eu falei, nossa, realmente, assim, de fato, eu tenho uma humildade de dizer que tem muitos profissionais mais qualificados tecnicamente, mas muitos deles, às vezes, por mais que tenha essa técnica, ele não teria essa capacidade de ser resiliente dentro da operação. Então, é esse mix entre ser o resiliente com um cara que se adapta à situação como o canivete suíço, que ele resolve o problema ali, porque assim, você sempre vai ter apoio, seja na diretoria, na coordenação, e logicamente, eu não estou aqui incentivando a você não ter formação.
tanto que eu estou fazendo um MBA de gerenciamento de resíduos, não é sobre isso. Mas busquem lapidar o lado de vocês de resiliência, entendeu? Sejam resilientes, não vitimistas. Chegar ao problema, não olhe para o problema. Diz assim, cara, e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? E por último, né, eu acho que é a última, vou dizer lição, mas depende da percepção de cada um. Eu, muitas das vezes, quando eu vou fazer um primeiro trabalho, alguma coisa, eu fiz isso quando eu fui fazer o primeiro projeto de energia solar, e confesso a vocês que não foi diferente. Quando eu fui trabalhar a primeira vez com gerenciamento de resíduos, eu simplesmente fui lá e meti a cara, eu ainda não fazia o MBA. Eu, para ser sincero, eu nem conhecia a metodologia de zero, porque eu tinha uma experiência com energia renovável, com energia solar. E aí eu disse assim, eu quero ser consultor de sustentabilidade, porque eu quero transformar em receita, e eu vou encontrar meios, seja no tributário, seja na energia, seja na água, seja no resíduo. As empresas têm como fazer isso. E tudo que eu fizer isso ainda gera um marketing para a empresa ganhar dinheiro. A gente tem que vender sustentabilidade transformada em receita, senão a sociedade não compra. Se a gente não falar que gera receita, não compra. E não é sobre capitalismo, é sobre sustentabilidade econômica, social e ambiental. Então, o primeiro evento, o primeiro trabalho que eu fiz, que por mais que eu tenha formação de engenharia ambiental, por mais que eu tenha tudo isso, mas eu não tinha experiência em resíduos. E eu fiz, gente, de verdade, de graça. Eu falei assim, sabe qual vai ser o preço? O aprendizado. Um ano depois eu estou fazendo a COP. Então, assim, é um conselho tipo assim, se aparecer, surgir uma oportunidade, não estou dizendo que vocês têm que desvalorizar o trabalho de vocês, mas às vezes avalie, cara, essa empresa vale a pena às vezes me dedicar a isso, porque eu falei pro cara, a minha moeda de troca foi o aprendizado. E hoje eu digo com toda clareza, essa moeda de troca que foi o meu aprendizado me levou para a COP. Se eu não tivesse feito esse primeiro passo, eu não teria dado esse passo da COP. Então, tudo é uma sequência. Então, assim, só tenham vontade de fazer. Usem, se vocês estão aqui no horário de almoço, me ouvindo, conversando, querendo saber como foi a experiência COP e tudo mais, usem essa vontade de vocês de aprender sobre sustentabilidade e façam acontecer, porque o propósito é em primeiro lugar, todo o outro restante vem como consequência, e vem com uma consequência muito positiva, porque esse nosso papel de fazer um mundo melhor, que quem fala de sustentabilidade quer fazer um mundo melhor, ele é muito prazeroso. Então, basicamente são esses três, mas resumindo os dois. Seja o canivete suíço, resiliente. E aí, Sidney, assim, chegamos até ultrapassei aqui um pouquinho o horário nosso, mas tem toda a sua jornada, tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar aí para todo mundo que está nos acompanhando? Olha, eu teria várias, né? Mas eu não vou te falar de uma que já é publicada em um livro que eu tenho de coautoria. Esse livro é o Hackeando a Felicidade para Empreender com Saúde. Que basicamente é o que eu falei aqui de sustentabilidade interna do equilíbrio físico, mental e espiritual. E ela é bem simples. Na verdade, é uma reflexão para você, quando terminar a live, você se perguntar: você usa a internet para aprender de graça ou desgraça? Esse é um ponto que você tem que se responder. Então, é isso, né? Eu acho que é essa. E antes de tudo, que eu acabei não falando, agradecer a cada mensagem. Eu vi uma mensagem aqui que, nossa, fiquei muito feliz. Ela disse: eu passava horas ouvindo o Sidney falar aqui. Nossa, quando eu li assim, é por isso que eu cada vez mais eu tenho gostado mais de me comunicar, porque eu acho que é um movimento que a gente tem que fazer todo mundo junto, não é só o Sidney. E esse movimento, de novo, gente, leve essa mensagem. Esse movimento é muito offline. É em casa, tá? Em casa a gente, olha, eu vou falar para vocês, eu tenho quase certeza que muitos de vocês têm dificuldade até em casa. Então, tudo a gente fizer em casa, o resto fica mais fácil. Vamos mudar, com atitude, fazendo a sustentabilidade na prática. E é isso, né? Eu tenho certeza que todos vocês estão engajados nesse propósito muito melhor. E agradecer a vocês. É isso, e no final das contas, planos não gerenciam resíduos, né? Quem gerencia resíduos são pessoas. Então, esse olhar atento para o nosso desenvolvimento é importantíssimo para a gente conquistar aí o nosso lugar dentro desse mercado, que não é fácil entrar, mas uma vez que você entra, você cresce muito, muito. Então, é isso que o Sidney falou, né? É usar estrategicamente as oportunidades que forem surgir, às vezes para você como um trampolim, para você alcançar algo maior, né? Não ficar com aquela visão tipo, eu me dediquei 5 anos de engenharia ambiental, por exemplo, por que eu vou aceitar uma oportunidade para ganhar um salário de um assistente? Não é só olhar para o financeiro, mas ter a humildade de entender que a formação, a graduação, ela não te deixa um profissional pronto para atuar no mercado. Ela te dá habilitação para atuar no mercado. A experiência que vai transformar
você de verdade num profissional que vai sustentar as tomadas de decisões. E a gente, na nossa área, a gente nunca faz o que o Sidney acha melhor, o que a Jaqueline acha melhor, o que você acha melhor. No final, a gente está aqui para cumprir a lei, né? E é por isso que é importante a gente buscar sempre o conhecimento, e eventos como esse, a troca sempre é muito boa. Sidney, eu vou, então, deixar aqui o convite para o nosso próximo encontro, que é amanhã. A gente vai se reunir com o Thiago Pereira. Vamos falar sobre carreira em gestão de resíduos em 2026, cargos, salários e caminhos reais aí que esse mercado oferece. Então fica esse convite especial aí para o nosso próximo encontro amanhã, meio-dia. E, Sidney, eu vou te agradecer, mas antes quero agradecer a todo mundo que está aqui, né, por agradecer e parabenizar, gente, porque não é fácil, né? Eu sei que muitos de vocês que estão nos acompanhando vivem a prática do mercado, estão aí na luta, né? Então, tirar esse horário de almoço significa, às vezes, sacrificar o horário de vocês. Então, mas é uma boa causa, né? Então, parabéns por você estar aqui, por buscar informação. Tira um print da tela aí, coloca aí uma frase, coloca uma motivação, coloca um aprendizado, um insight. Foram tantos insights, tantas dicas que foram trazidas aqui pelo Sidney. Coloca aí, marca o Sidney, marca o portal, que a gente vai compartilhar, tá bom? E essa é uma forma de vocês marcarem presença, mostrar que vocês estão presentes também aí para outras pessoas num evento como esse. Sidney, muito obrigada por aceitar esse convite, obrigada pela confiança no nosso trabalho. Ficou 1h15, foi pouco, um assunto tão importante, tá todo mundo aqui querendo ouvir mais, querendo saber mais, então a gente termina esse encontro com esse sentimento, assim, de querer ouvir mais de você. Mas terão outros eventos no portal, inclusive o próprio congresso, e vai chegar um convite aí para você, não tenha dúvida. Obrigado. E só para fechar aqui, que eu acho demais, assim, tem uma pessoa que está comentando aí desde o início da live, nada disso aqui estaria acontecendo se não fosse por ela. A Joana, está aí, a Joana Ambiental, se vocês estiverem vendo aí, podem seguir ela. Ela que me trouxe esse convite, né, que me indicou junto a Camille, ela que acreditou no meu trabalho. Então, agradecer demais a Joana aí que está conosco aí, nos acompanhando desde o início da live. Fabiano, eu vi que você me mandou uma mensagem aí, fala comigo no privado. Todo mundo também, quem quiser trocar ideia, eu estou aqui para negócio. Hoje o Sidney, ele trabalha com gerenciamento de resíduos, é o principal trabalho dele, mas ele tem toda essa experiência. E hoje eu sou um hub de sustentabilidade, então às vezes você pode ter alguma ideia, alguma coisa que eu posso trabalhar e te encaminhar, enfim. Eu estou aqui à disposição para a gente contribuir, dividir e multiplicar. Eu acho que é sobre isso. Então, estou à disposição para todos vocês. Vão lá no meu direct, podem falar. E gratidão, mais uma vez, a oportunidade pelo Portal Solar ter me concedido, tá bom? Fico no aguardo para os próximos convites. Valeu, gente. Um abraço. Até tchau, amanhã. tchau, viu? Valeu.